Bem, bom dia a todos que estão nos ouvindo. A gente vai iniciar agora o webinar do Sistema Administrativo do CARE. O meu nome é Afonso, eu sou um desenvolvedor que participou desde o início do projeto e a ideia desse webinar é apresentar para vocês as principais funcionalidades do Sistema Administrativo do CARE. O que é o CARE? O CARE ele é uma solução para cuidados diários de uma pessoa, que consiste em um aplicativo, um sistema web, e onde nesse aplicativo a pessoa ela pode inserir seus dados de saúde diários, como valores de glicemia, de pressão, seus medicamentos, e ter em um lugar só centralizado todos os dados de saúde dela. O grande diferencial do CARE é que ele pode se integrar ao seu plano de saúde, a sua Unimed, e receber um conteúdo personalizado, adequado ao seu perfil de saúde. Então, ele pode interagir com a Unimed, tanto enviando dados para eles, quanto recebendo, através de conteúdos como orientação e questionário. E a ideia, esse seria o grande diferencial do CARE, ele ter esse apoio da Unimed também cuidando dele de uma forma mais próxima, mais diária, uma ferramenta a mais, dentre as ferramentas de comunicação que o plano de saúde oferece. Então, a ideia é assim, o CARE ele tem um aplicativo, que o usuário ele vai interagir, ele tem um sistema administrativo, onde vocês vão poder gerenciar o conteúdo do aplicativo, e também tem uma ponta de integração por API, que é onde vocês podem enviar alguns conteúdos e buscar os dados dos usuários via serviços REST. Essa apresentação aqui eu vou focar apenas no sistema administrativo. Então, iniciando, aqui a gente tem um quadro que a gente chamou de diagrama de funções, que mostra de forma visual as principais funcionalidades do sistema administrativo e como eles se conectam. Claro que aqui no momento a gente não quer que vocês apenas olhando para essa imagem consigam entender como todas essas conexões funcionam, mas ao decorrer desse webinar eu vou dissecar cada uma dessas e vocês vão começar a entender como esse circuito funciona. E como, assim como está representado na imagem, o usuário ele sempre está no centro. O usuário do CARE é o foco de todas as funcionalidades do sistema administrativo. Então, a partir do usuário, vocês vão poder interagir com ele através de chat, mandar questionários, criar orientações, e como também a parte de análise de dados. Dá para dizer que todas as funcionalidades do sistema administrativo elas têm dois focos. Uma é para criação de conteúdo e interação com o usuário, e outras são para extração de dados, análise de dados, e isso cria um ciclo, porque a partir do momento que vocês têm análise de dados, vocês vão saber com que público vocês estão lidando e vão poder criar um conteúdo específico para esse público. Então, a ideia é que no final do webinar vocês consigam olhar para essa imagem e ela fazer sentido para vocês enxergarem como o usuário é o grande foco do aplicativo CARE. Vamos iniciar para o nosso primeiro tópico. Eu vou iniciar por atributo. O atributo ele é o nosso elemento primário da construção do CARE. Então, é um conceito simples, ele consiste de características, qualidades que definem uma pessoa. Hoje a gente trabalha com um conjunto de um pouco mais de 50 atributos de saúde, e esses atributos eles seriam de diversas áreas. Então, vai ter atributos básicos, atributos como peso, altura, o sexo, a data de nascimento, alguns que são calculados a partir disso, como idade, atributos vinculados a realmente propriedades de saúde, como glicemia, pressão, um conjunto de doenças crônicas, como diabetes, hipertensão, doença cardíaca, conjuntos de alergias, alergias alimentares, alergias por contato, hábitos de vida da pessoa, se ela é fumante ou não, se ela consome bebida alcoólica, e entre outros. E a partir desses atributos,
todas as funcionalidades do Care, eles vão trabalhar com isso em base para vocês poderem melhor definir, classificar os seus clientes. Então, no sistema administrativo, aqui eu vou ficar alternando entre a apresentação e o sistema administrativo, vocês podem consultar essa lista de atributos. Se vocês forem no menu AppCare Atributos, vocês vão visualizar essa lista, onde vocês podem consultar cada um desses itens e as características deles. Então, todo atributo ele vai ter um nome de variável, que eu vou explicar a funcionalidade depois, uma descrição dele, um tipo desse dado. Então, um atributo ele pode ter um tipo de ser texto, ele pode ser um número como peso, ele pode ser uma opção de escolha, por exemplo, se a pessoa é fumante ou não, e ele pode ser múltipla escolha, por exemplo, um conjunto de alergias. Vale notar que no sistema administrativo, vocês apenas podem consultar esses atributos. Os atributos, vocês não conseguem inserir, customizar, personalizar atributos pelo sistema, porque eles vão ter uma interação muito direta com o aplicativo. Praticamente todas as funcionalidades do aplicativo envolvem a manipulação, o controle dos atributos do usuário. Então, aqui vocês podem consultar e vai ajudar vocês em funcionalidades mais para frente que eu vou demonstrando. E no app, para o usuário no aplicativo, ele vai interagir com esses atributos em praticamente todas as funcionalidades. Então aqui eu estou mostrando 3 telas do aplicativo. Uma seria a Home, a tela inicial, essa tela mais à esquerda, onde vocês conseguem visualizar que vai ter um menu para pressão arterial, para glicemia, para o perfil de saúde, para alergia. E todas essas telas ele vai estar manipulando, inserindo dados e alterando o seu conjunto de atributos. Isso, então, vai criando uma linha do tempo do usuário. O usuário ele vai tendo um histórico da alteração dos atributos dele, que está representado na tela do centro. Então, claro, vai ter atributos que são com comportamento mais estático, como hábitos de vida, se a pessoa pratica exercícios físicos, eles não vão ser alterados muito com o tempo, mas vai ter atributos que podem ter uma frequência maior, como peso, glicemia, pressão. E aqui a gente está representando na direita uma tela onde mostra o histórico de saúde apenas de pressão. Então, assim, a gente já consegue partir para o nosso próximo tópico, que seria o perfil de saúde. O perfil de saúde é uma forma de facilitar a classificação dos usuários no sistema, para vocês poderem criar conteúdos direcionados a perfis de saúde que são comuns da área de saúde. Você já espera que você quer trabalhar de forma mais específica com usuários que são diabéticos. Você já espera trabalhar com usuários que têm doença cardíaca ou gestantes que possuem também alguma doença crônica. E também usuários que têm um perfil de saúde mais saudável. Então, o perfil de saúde ele vai ser montado a partir de fórmulas que utilizam os atributos de saúde como variáveis. No sistema eu vou apresentar, a partir dos atributos, uma combinação de atributos, vai ser definindo um perfil de saúde. Então, a gente vai ter como exemplo diabético, gestante de alto risco, cardíaco, e no sistema a gente trabalha com 18 perfis de saúde que estão pré-configurados. E esses 18 perfis de saúde pré-configurados, eles são comuns para todas as singulares que utilizam o Care. Eles foram definidos com a ajuda da equipe de promoção à saúde da Unimed Federação do Paraná e da Unimed Curitiba. E a ideia é que todos os usuários do Care eles vão ter pelo menos um perfil de saúde, vamos dizer assim, carimbado no histórico dele. E, claro, esse perfil de saúde ele vai se alterando conforme o usuário ele vai atualizando os atributos de saúde dele. Então, o usuário ele pode ter iniciado como um homem sem risco, mas a partir do momento que ele informou que ele tem uma doença cardíaca, uma doença respiratória, ele vai passar a ser tratado como uma pessoa com doença cardíaca. Se uma mulher ela tem diabetes e ela está com um perfil de saúde
diabético e ela passa a informar o aplicativo que ela está no período de gestação, ela vai passar a ser tratada como uma gestante de alto risco. Então, cada pessoa ela só vai ter um perfil de saúde. E como que eles são definidos no sistema? Vocês podem consultar os perfis de saúde no menu Aplicativo Care, Perfil de Saúde. Aqui vocês vão encontrar a configuração dos 18 itens. E, por exemplo, eu vou entrar aqui na configuração da gestante de alto risco. Vocês vão ver que na tela, na esquerda, tem uma tabela com as variáveis, os atributos que são usados nessa definição de perfil de saúde. E vocês vão ver que tem um retângulo que tem a fórmula desse perfil de saúde, que é o que define ele, que ele vai utilizando as variáveis que define o perfil de saúde. Como essa fórmula funciona, vocês não precisam entender 100%, porque ela envolve um pouco conceitos de lógica, a gente entende que é algo que a pessoa tem que ter um conhecimento a mais. Porém, a ideia é que esses perfis de saúde, eles pouco vão ser alterados no histórico do care. A ideia é que esses 18 perfis, eles são fixos para todas as singulares. Porém, e eles vão ser usados como forma de filtro das aplicações de conteúdo para o usuário. Porém, a gente sabe que as Unimedes, eles querem, vocês desejam trabalhar com grupos de saúde que vocês consideram mais específicos. Por exemplo, eu posso, eu não sei se eu posso assumir, mas de repente, num cenário da Grande São Paulo, seja mais comum pessoas com doenças respiratórias. Então, vocês vão querer classificar pessoas que têm doenças respiratórias de uma forma mais específica, mesclando ela com outros atributos, como idade, peso da pessoa, se ela tem uma outra doença atrelada além da doença respiratória. Assim, a gente criou um segundo cadastro, semelhante ao de perfil de saúde, que ele é imutável. A gente criou o grupo de saúde. O grupo de saúde, ele vai ser um cadastro onde cada singular vai poder criar os seus próprios grupos. E aqui, um usuário, ele vai poder ter mais de um grupo de saúde, desses que foram definidos pela singular, usuários que estão integrados à singular, no aplicativo Care. Então, por exemplo, eu estou no sistema de homologação aqui e eu posso ver que as Unimedes já cadastraram alguns. Então, por exemplo, a gente tem um grupo de saúde que é de fumantes, que aqui, pela fórmula, ele está sendo definido como pessoas com mais de 18 anos e que marcaram no aplicativo que elas são fumantes. Então, todo usuário que for da Unimed Curitiba, ele vai, que tiver esses dois atributos atrelados, ele vai ser também carimbado com grupo de saúde. Ele não vai deixar de ter o perfil de saúde dele, mas ele também vai ter esse grupo de saúde. E o grupo de saúde, ao contrário do perfil, ele pode ter mais de um. Então, por exemplo, eu posso ser uma pessoa com perfil de saúde diabético, mas ao mesmo tempo eu estou num grupo de saúde específico para fumantes e um específico para pessoas que praticam atividade física, por exemplo. Então, aqui vocês podem criar. Aqui vocês vão poder customizar seus próprios grupos de saúde. Então, por exemplo, eu vou selecionar aqui a Unimed Curitiba. Eu posso colocar um nome, eu vou definir esse nome depois. Eu tenho que pesquisar, eu tenho que inserir os atributos que eu vou usar nessa fórmula. Então, posso pesquisar aqui, cardíaco. Tá? Eu tenho dois atributos aqui, um de cirurgia cardíaca e outro de doença cardíaca. Eu adiciono esse item, eu consigo ver o nome da variável, que eu mencionei antes na seleção de atributo, e as opções possíveis desse registro. Então, esse atributo em si, o doença cardíaca, o usuário ele vai ter no aplicativo 4 opções. Ele vai poder selecionar lá se ninguém da família dele tem doença cardíaca, se ele possui,
se ele ou os parentes dele possuem, pais e avós, ou se apenas pais e avós possuem esse atributo. E eu posso montar uma fórmula que vai definir esse usuário. Então, eu posso colocar aqui, copiar o nome da variável, só um segundo. Primeiro, antes, vale a pena mostrar aqui, na própria tela tem regras, tem as regras de como essa fórmula é montada. Então, ela tem que conter as variáveis que estão na lista de atributos, ela tem que ser concatenada com um símbolo de sustenido, hashtag, como vocês preferem chamar. As condições, elas têm que ser separadas por espaço. Então, aqui no exemplo, a gente tem uma fórmula idade maior de 18 ou idade menor que 50. Vocês podem utilizar operadores lógicos de comparação. Então, vai ter todos os comparadores de maior, menor, maior igual, menor igual. Igual igual é ser igual e exclamação igual é ser diferente. E também portas lógicas de e ou. E também agrupar comparações lógicas por parênteses. Eu entendo que esse conceito ele é meio complicado, ele exige mais, mas a ideia é que vocês, logo quando vocês configurarem o sistema administrativo para vocês usarem com o público de vocês vão poder pré-configurar os grupos de saúde de interesse de vocês e vocês vão deixar lá. Então vai ser um trabalho assim, de algumas poucas horas que vai perdurar por todo o ciclo de vida de uso do sistema administrativo e de vez em quando vocês vão atualizar lá esses grupos de saúde conforme vocês acharem melhor para o uso. Então aqui eu vou voltar para o meu exemplo. Adicionar idade. Eu vou pegar esse exemplo aqui de fórmula aqui já para vocês verem. Então, aqui eu estou criando um grupo de saúde que ele tem que ser entre maior de 18 anos ou menor ou igual a 50 anos. Eu vou adicionar o segundo atributo, doença cardíaca. Eu vou adicionar mais uma condição lógica. Doença cardíaca. Igual. E daí eu posso colocar uma opção, entre aspas. Deixa eu criar aqui. O nome desse grupo de saúde vai ser adultos com doença cardíaca. Eu tenho que habilitar esse grupo de saúde. E eu posso salvar ele. Então, eu criei aqui o meu grupo de saúde de adultos com doença cardíaca. Vale notar que eu poderia fazer qualquer combinação aqui de atributos possível. Mesclar isso com o peso da pessoa, o IMC dela, atrelar isso a outras doenças ou alergias dela, qualquer uma que esteja no conjunto de atributos do usuário. Então, essa daqui vai ser uma forma de, quando vocês criarem os conteúdos do aplicativo, que é aplicar os questionários e as orientações, vocês vão poder falar assim: eu quero que essa orientação de saúde vá para o meu grupo de adultos com doença cardíaca, ou outro grupo que vocês criaram. Então, isso daqui é uma forma para facilitar bastante a forma de classificação dos conteúdos que vocês vão gerar no sistema. Então, aqui agora a gente já pode seguir para o nosso terceiro tópico, que vai ser orientação de saúde. Orientação de saúde já vai ser a primeira função onde vocês vão começar a criar conteúdos direcionados aos usuários que estão integrados à Unimed no aplicativo Care. Como que vai funcionar isso? A orientação de saúde vai ser
como se fosse um artigo de saúde de propósito geral, com texto, imagem, um link, uma fonte dos dados. Esse dado, vocês vão poder construir ele através do administrativo. Eu já vou mostrar como funciona o cadastro. No administrativo, vocês vão ter uma pré-visualização desse conteúdo. Tem um sistema de aprovação desse conteúdo para manter a credibilidade desse conteúdo. Então, um usuário, um colaborador que está utilizando o sistema administrativo vai gerar esse conteúdo, ele vai produzir ele. Um outro colaborador ele vai aprovar esse conteúdo, ele tem um sistema de aprovação ou reprovar. E, a partir desse momento, ele pode ser publicado e compartilhado entre singulares. No momento que vocês publicam esse conteúdo, ele não vai poder mais ser alterado e ele vai poder ser aplicado para o público. E quando vocês aplicarem ele para os públicos, vocês vão poder definir como ele será aplicado. Vocês vão poder aplicar ele para todos os usuários, vocês vão poder aplicar eles para um perfil de saúde específico. Entende? Então, e o que seria? Então, vamos montar um como exemplo. Vocês vão em AppCare, orientação de saúde, novo. Espero não estar sendo muito rápido aqui nos passos. Na tela de cadastro da orientação, vocês vão ver que tem 5 abas, 5 passos da montagem dessa orientação de saúde. A primeira aba, vocês vão inserir dados referentes que vão aparecer no aplicativo, o texto que vai aparecer no aplicativo, o link e tudo, e dados que vão ficar apenas para o sistema administrativo. Então, na esquerda, vocês têm dados referentes que vão aparecer apenas para colaboradores do sistema. Então, aqui vocês podem fazer um nome que tem um código, vocês podem dar um nome livre. Ele tem que ter uma categoria. Aqui a gente está no sistema de homologação, então tem bastante valores de teste. Uma descrição dessa orientação de saúde. Então, eu vou colocar aqui orientação de saúde do webinar. E aqui vocês podem criar conteúdos de diversas formas, né? Por exemplo, a gente pode criar um conteúdo aproveitando uma questão do momento, que seria, por exemplo, dicas de prevenção contra o coronavírus. Ou poderia ser uma campanha para vacinação de sarampo, ou dicas para alimentos recomendados para pessoas com diabetes, e assim vai. Vocês podem criar orientações de diversas formas aqui. Então, esses campos que eu estou colocando na direita, eles vão aparecer para o usuário no aplicativo. Então, eu posso colocar aqui 5 passos para prevenção e um texto. Aqui também pode ter uma URL. Então, quando o usuário ele receber esse conteúdo no aplicativo, ele, além do texto, ele vai ter um link para uma página web externa. Então, vocês podem linkar um artigo que vocês já têm no portal de vocês, algum texto onde lá vai estar o texto mais completo, lá vai estar o texto mais elaborado. Então, aqui, só por questão de teste, eu vou colocar o site da Google, tá? Vocês podem colocar uma fonte desse dado, essa fonte também vai aparecer para o usuário no aplicativo. Então, aqui eu posso colocar o Unimed, aqui só por questão de exemplo, Unimed Webinar. Vai ter um campo de periodicidade de dias. Isso significa o quê? É o período que o usuário ele não vai receber esse conteúdo novamente, porque vocês podem montar esse conteúdo e aplicar ele diversas vezes na linha do tempo. E se o usuário ele já recebeu esse conteúdo, vocês podem configurar para ele não receber de volta num período X. Então, aqui eu vou colocar 0. E também vocês podem colocar, além do texto, um ícone ou uma imagem de fundo atrelada a esse conteúdo. Então, deixa eu pesquisar aqui. Aqui, a Unimed Curitiba, eles já cadastraram algumas imagens. Eu posso colocar essas imagens aqui de teste. Então, eu devo salvar esse conteúdo. A partir do momento que eu salvei, eu consigo ter
através do próprio sistema administrativo, um preview, uma pré-visualização de como esse conteúdo vai ser exibido no dispositivo móvel do usuário. Então, na segunda aba, aqui a primeira está o conteúdo que a gente criou, na segunda aba tem o preview. E aqui eu posso testar tudo, eu posso testar o link. Se eu clicar no Saiba Mais, ele vai direcionar para a página que eu configurei. Vai ter a fonte, tudo. E eu também posso, por exemplo, tirar a imagem, eu posso testar. Vou tirar a imagem de fundo, vou salvar. Acho que não atualizou direito aqui. Acho que pequeno problema aqui. Mas seguindo aqui. Aqui vai ter a pré-visualização da orientação e montei o meu conteúdo, minha orientação de saúde, que eu desejo disponibilizar para os usuários. A terceira aba ela vai conter o fluxo de aprovação desse conteúdo. Porque até então, essa orientação de saúde que eu estou construindo, ela está em rascunho. Eu posso editar ela à vontade, alterar os atributos dela. Quando o usuário ele solicitar a aprovação nesse botão aqui, ele vai mudar de status, ele vai para pendente de aprovação. E vocês podem ver o histórico desse fluxo nessa tabela acima. Então, um outro usuário que tiver uma permissão de aprovação do conteúdo, ele vai poder aprovar ou rejeitar esse conteúdo. Se ele rejeitar, ele vai ter que dar uma justificativa. Por exemplo, o texto está com erro de português, ou explique melhor o conceito X, o link não abre, o link está errado. Aqui, a pessoa que está revisando o conteúdo vai ter que dar uma justificativa porque ele está rejeitando. Quando ele rejeitar esse conteúdo, ele vai voltar para rascunho, ele vai voltar, daí a pessoa vai corrigir o problema e vai solicitar aprovação novamente. Porém, aqui eu vou aprovar direto o conteúdo. Ele estando aprovado, eu posso publicar ele. Então, na quarta aba, vai aparecer a lista de singulares que eu posso publicar esse conteúdo. Isso não significa que usuários dessas singulares vão receber o conteúdo de imediato. Isso daqui é uma forma de eu disponibilizar para que outras singulares, além da minha, possam usufruir esse conteúdo. Então, é uma forma de vocês compartilharem conteúdos entre si. O conjunto dessas singulares, elas são pré-configuradas pela própria Univision num grupo de empresas. Então, por exemplo, a gente pode criar um grupo de empresas entre Unimedes de São Paulo, onde vocês podem publicar conteúdos entre si e ser uma forma mais ágil de ter um banco de dados de bons artigos, boas matérias que vocês podem disponibilizar para os seus usuários. Então, vou publicar esse conteúdo. E a partir do momento que ele está publicado, eu posso começar a aplicar ele para o público do aplicativo. Essa aplicação, a gente chama elas de coleta de dados. E um conteúdo, uma orientação de saúde, ele pode ter mais de uma coleta. Ele pode definir mais de uma coleta. Então, eu vou criar aqui uma como exemplo. Essa coleta ela tem que ter um nome. Webinar coleta. E eu posso definir o período dela, pode ser um período aberto, eu posso colocar apenas a data inicial e definir uma data de fim, eu posso colocar que ela vai ficar visível só até amanhã, ou eu posso deixar o período aberto. E eu posso definir para qual público que vai receber essa coleta. Então, aqui a gente tem 4 opções. Para todas as pessoas que estão integradas à minha singular, eles vão receber essa orientação. Eu posso distribuir ela para um grupo de saúde específico. Ocorreu um erro aqui no sistema, desculpa. Eu vou acessar novamente essa orientação. Ela pode ser para um grupo de saúde específico, ela pode ser para um perfil de saúde específico, ela pode ser para uma amostra. Então, quando eu seleciono o perfil de saúde, abre a seleção dos perfis de saúde disponíveis para mim. Então, por exemplo, se eu colocar uma coleta que é apenas para hipertensos, apenas usuários que estão com perfil de saúde hipertensos no aplicativo vão receber esse conteúdo. Ou ele pode ser para uma amostra específica. Esse amostra é um arquivo onde vocês vão
listar quais pessoas devem receber esse conteúdo. E o próprio sistema administrativo ele vai dar uma forma de vocês gerarem essa amostra. Então, essa é uma forma de vocês poderem, por exemplo, mandar um conteúdo para uma pessoa só. Vocês podem gerar uma amostra com uma pessoa e mandar essa orientação para essa uma única pessoa. Ou vocês podem gerar uma amostra para todos os beneficiários de um determinado contrato PJ, para uma empresa, por exemplo, beneficiários que estão atrelados a um contrato à PUC. E só esses vão receber essa orientação. Então, se eu gerar essa orientação aqui, por exemplo, colocar perfil de saúde, eu vou colocar todas as pessoas, vou colocar a data aberta aqui em enviar, daí esse conteúdo ele vai começar a ser disponibilizado. No sistema ele vai mostrar quantas pessoas já acessaram esse conteúdo, vocês vão conseguir visualizar quantos acessaram, qual é a situação, se já foi finalizado ou não, o tipo da coleta, vão poder visualizar quem individualmente, quem acessou, quem visualizou o conteúdo, vai ter uma tela de gráfico. Eu vou procurar aqui uma orientação que já tenha esses dados populados, que daí pode ser mais fácil para vocês visualizarem. Por exemplo, aqui eu entrei numa segunda orientação, e aqui eu posso ver que, aqui no sistema de homologação, né, 2 usuários, um visualizou e o outro recebeu, mas não visualizou a orientação. Eu posso exportar essa tabela para Excel, se eu desejar. Eu posso ver o gráfico disso, então a gente monta um gráfico mostrando a porcentagem de quantas pessoas visualizaram ou não. E essa seria a ideia de orientação de saúde. No aplicativo, essa orientação ela vai ser mostrada com essa cara aqui. Então, o usuário vai ver o título, ele vai ver um texto, vai ter o link, vai ter a fonte. E essa é uma forma de vocês poderem mostrar que vocês estão cuidando do usuário, que o usuário, a partir do momento que ele começou a usar o aplicativo e popular o aplicativo, ele começou a receber conteúdo direcionado para ele. Ele vai perceber assim, puxa, eu informei que eu sou hipertenso e eu comecei a receber orientações de saúde para melhorar o meu quadro da minha doença, ou também trabalhar também com usuários de prevenção, de saúde, que ainda não consomem muito os serviços do plano de saúde, mas que é bom eles se prevenirem para não precisar ficar usando com frequência esse serviço. Então, o quarto tópico é questionário. Questionário é uma segunda forma de conteúdo onde vai disponibilizar para os usuários do Care. Então, a partir do momento que o usuário estiver integrado com a Unimed, ele vai poder começar a receber esses questionários. E eles são formas de interação para vocês saberem hábitos de vida da pessoa, atualizar informações que ele já tinha populado há muito tempo, mas ele não atualiza. Por exemplo, o cara o usuário ele informou que ele não fuma no aplicativo, mas de repente você quer ver se ele mudou esse hábito dele, você envia um questionário sobre você fuma quantos cigarros por dia. Vocês vão poder montar questionários de diversas formas. Então, no sistema administrativo, vocês vão ter uma tela, uma função específica muito semelhante à de orientação, onde vocês vão poder construir as perguntas, as árvores de pergunta que eu coloquei na apresentação árvore, porque vocês podem fazer que uma pergunta ela só vai aparecer atrelada à resposta de uma pergunta anterior. Por exemplo, eu posso criar uma pergunta que seja, a primeira pergunta é: você é fumante, sim ou não? Se a pessoa responder sim, daí eu vou querer perguntar quantos cigarros por dia ela consome. E se ela responder não, eu vou para uma próxima questão que não tem relação. Também vai ter uma parte de cadastro da classificação desses resultados do questionário. Então, o usuário ele vai responder o questionário e no final, com um sistema de pontuação, você vai falar se, por exemplo, ele está com a saúde em dia, ou se ele tem que procurar o médico dele, ou dar um feedback para o usuário e vocês também saberem essa classificação da população que respondeu o questionário. Através do administrativo, vocês também vão ter uma simulação do questionário, vocês vão poder, pelo administrativo, fazer os caminhos que vocês criaram, e assim ver se o questionário ele faz sentido ou não.
Também vai ter o mesmo sistema de aprovação, o mesmo sistema de publicação igual a orientação e a configuração do público e da vigência das coletas também semelhante à orientação de saúde. Então, eu vou voltar aqui para o sistema administrativo e vou mostrar o cadastro de um questionário de saúde para vocês visualizarem como o sistema trabalha com isso. Eu vou dar um novo. Vou criar um questionário. Vou colocar o nome desse questionário de webinar, dar uma categoria para ele. Assim como orientação de saúde, aqui vocês vão ter várias abas de cada passo do processo da criação do questionário. Na esquerda são campos que são apenas para vocês no sistema administrativo, não vão aparecer para o usuário no aplicativo, e na direita são campos que vão aparecer para o usuário no aplicativo. Então, aqui vocês podem ter uma preocupação maior de como esse nome vai estar chamativo e características do tipo. Periodicidade que eu também vou deixar 0. Eu posso colocar um ícone aqui igual, se eu quiser. Uma imagem de fundo, eu vou deixar 100. Eu salvo. E aqui, na segunda aba, eu vou poder começar a cadastrar as perguntas desse questionário. Então, eu vou criar uma primeira pergunta, ele abre uma tela onde eu posso colocar o enunciado dessa pergunta. Por exemplo, você é fumante? Eu seleciono o tipo de resposta, então no aplicativo o usuário ele vai poder, a cada pergunta vai poder ter um tipo de resposta dela ser um texto, ser um número, escolha, múltipla escolha ou uma data. Aqui eu posso definir que você é fumante, eu quero como escolha. Eu posso atrelar a resposta dessa pergunta a um atributo existente no sistema. Então, aqueles atributos que eu mostrei no início da apresentação, eles vão estar listados aqui. Claro que os que fazem sentido como você colocar eles no questionário. Então, se eu coloco escolha, ele já filtra para mim todos os atributos que são do tipo escolha. E aqui eu tenho um atributo fumante. Quando eu vinculo uma pergunta a um atributo, ele já pré-configura as opções de resposta para mim. E eu não posso alterar quando ele está vinculado a um atributo, porque a resposta dele vai sobrescrever o valor do atributo do usuário no aplicativo. Esse texto ajuda de repente, um texto que vai ficar mostrando para o usuário como uma forma complementar ao enunciado. Imagina um enunciado que tem muitas siglas, alguma informação, algum nome muito técnico. No texto ajuda, vocês podem colocar um texto explicando o que significa aquela sigla, vai aparecer no rodapé da pergunta. Aqui nesse cenário eu não vou precisar colocar. E aqui vocês também têm a opção de adicionar uma outra alternativa. Então imagina que vocês criam uma pergunta de qual esporte você pratica. Então vai ter a opção de futebol e vôlei. E, de repente, a pessoa ela pratica basquete e não tem essa opção para ela. Se vocês disponibilizarem essa opção outro, daí o usuário ele vai poder informar isso num texto livre, ou como resposta, ou como um comentário dessa resposta. Então, de repente, pode ser assim, uma pergunta que tem uma múltipla escolha e no final tem um comente sobre teu quadro, comente sobre a situação. Isso não vai para a resposta, vai ser apenas um complemento a ela. Eu posso salvar então essa pergunta. Criei, vai aparecer aqui na lista de perguntas do aplicativo. Daí eu posso fazer uma segunda pergunta, que conforme o meu exemplo, quantos cigarros você fuma por dia? O tipo de resposta dela ser número, a pessoa ela vai falar lá um valor, eu vou colocar, por exemplo, que ela pode no máximo colocar 30. Eu vou salvar. Eu posso vincular essa pergunta a uma pergunta anterior, então eu posso vincular ela à pergunta fumante e a alternativa sim,
Assim, essa segunda pergunta só vai aparecer se o usuário ele respondeu a primeira. Eu posso copiar perguntas, eu posso salvar elas num acervo comum de perguntas e reaproveitá-las em outro questionário, e quando eu estiver montando meu questionário, obter essas perguntas do acervo. E eu também posso montar a pontuação. Então, aqui no questionário, por exemplo, se eu chegar aqui nas opções, aqui vocês têm essa coluna pontuação, eu posso falar que se a pessoa responder sim, vai ser adicionado 10 pontos. E daí na aba pontuação, eu vou colocar um consulte seu médico. Se a pessoa tirar uma pontuação entre 5 e 15. E um feedback para o usuário. Então, se o usuário ele responder sim lá, ele vai cair nessa classificação aqui, consulte seu médico, e eu posso colocar outros níveis de pontuação. Vocês vão ter o preview no sistema administrativo, onde vocês podem simular esse questionário, e assim, testando o fluxo. Então, posso responder sim, daí eu posso responder, vai aparecer o feedback, eu posso iniciar de volta, responder não, e daí vai terminar o questionário ali. E assim, eu montei o meu questionário breve, e eu vou, pelo mesmo sistema de aprovação de orientação de saúde, eu vou solicitar a aprovação, posso rejeitar ou posso aprovar. Então, eu vou aprovar esse questionário, eu vou publicar ele igual eu fiz por orientação, e eu posso criar uma coleta para ele também semelhante. Eu vou mostrar aqui para vocês rapidinho algum questionário que já tem esses dados preenchidos, que daí vocês podem ver. Por exemplo, aqui, eu posso ver as respostas individuais da pessoa, posso baixar um PDF com as respostas que ela respondeu, gráficos por pergunta, e essa é a ideia do cadastro do questionário. No aplicativo, vai aparecer assim para o usuário, o enunciado, o campo para ele colocar a resposta, e ele vai respondendo o questionário. E daí vocês podem montar esse conteúdo, é mais uma forma de interação com o usuário. O próximo tópico é agenda. A agenda, ela é o gerenciamento de todas as coletas dos questionários e orientações de saúde que vocês foram cadastrando no sistema administrativo. E como eu expliquei anteriormente, o público dessas coletas pode ser para todas as pessoas, para um perfil de saúde específico, um grupo de saúde específico ou uma amostra populacional. E vocês também vão ter análise de visualização e respostas dessa agenda. No sistema, vocês pesquisam aqui em AppCare Agenda. Então, ele vai listar todas as coletas que estão tanto acontecendo, vigentes, quanto as futuras. E isso de todos os questionários e orientações. Então, é uma forma mais ágil para vocês consultarem como que anda aquela coleta que vocês aplicaram para o público. Aqui eu vou poder ver a mesma tabela de quem visualizou, de quem recebeu e não visualizou, os gráficos de amostra, parecido com o que vocês têm nos cadastros individuais de cada orientação e questionário. Então, a agenda é uma forma rápida de vocês consultarem esses dados. E aqui a gente já pode ir para o próximo tópico, que é usuários e análise de dados. Que é onde vocês começam a poder consultar os dados individuais dos usuários. Vocês vão ter acesso aos atributos que eles preencheram no aplicativo, saber qual é o perfil de saúde que o sistema definiu para eles. Vocês vão poder gerenciar usuários que estão com dados de saúde alterados, alguns indicadores relacionados aos perfis de saúde e uma tela de uma tabela dinâmica de análise populacional. Então, aqui são 4 telas, eu vou passar para elas de forma breve, só para vocês terem ideia do que é possível fazer nelas. A primeira é a tela de usuário, onde eu posso listar todos os usuários de uma singular, da singular de vocês, e saber todos os dados deles. Aqui eu tenho um botão com a ficha, que vai listar cada dado dele. Vale notar que a gente tem um sistema de permissão onde é possível vocês ocultarem para um perfil de colaborador que ele não vai ter
os campos que identificam essa pessoa. Então não vai aparecer o nome, o CPF, e-mail, ele só vai saber que tem um usuário que é hipertenso, por exemplo, mas ele não vai saber os dados individuais dessa pessoa. E diversos filtros aqui que vocês podem filtrar esses usuários. Tem um filtro dinâmico aqui por atributo, que eu posso manipulando esses valores e fazer um filtro mais complexo aqui. Por exemplo, o filtro que eu coloquei, eu não encontrei nenhum usuário em homologação. E eu montando essa lista de usuários, eu posso baixar a amostra deles. Essa amostra é aquela que eu posso usar numa coleta de dados de questionário ou orientação de saúde. E eu vou ter outras telas para eu poder analisar os dados de forma populacional, não individual, dos usuários. Então, eu vou ter a tela de perfil de saúde populacional. Aqui eu vou poder consultar vários indicadores. Então, por exemplo, análise de perfil de saúde vai me mostrar uma tabela da população de quantas pessoas estão em cada perfil de saúde do sistema, a porcentagem, um gráfico embaixo. E aqui vocês têm um conjunto de alguns desses atributos. Então, eu posso só de doença e assim vai. Aqui vocês vão ter vários tipos de indicadores para vocês verem a questão populacional do público que está utilizando o aplicativo e que está vinculado à singular de vocês. E uma outra forma de analisar os dados do usuário pelo sistema administrativo é a análise populacional. Em AppCare, análise populacional, onde aqui vocês vão ter uma tabela dinâmica. Até no Excel vocês encontram essa opção, se chama Pivot Table, onde vai ser listado todos os atributos na esquerda do usuário, e eu vou podendo puxando esses atributos na segunda coluna, e na direita aqui ele vai montando uma tabela com o meu público. Então aqui vocês podem montando dinamicamente uma tabela com os campos que interessam a vocês. Por exemplo, eu posso colocar aqui, eu posso procurar aqui o nome, eu quero saber o nome. E dependendo da ordenação aqui, vai mudar a forma como esses dados são disponibilizados na direita. E tem outras formas de visualizar esses dados. Eu posso colocar mapa de calor, eu posso colocar soma, eu posso mudar a forma para não ser uma tabela, ser um gráfico. Claro que daí tem que fazer sentido, né? Por exemplo, eu posso tirar todos os atributos aqui, deixar sua altura e pedir que eu faça um gráfico de barra. Daí ele vai me montar um gráfico de barra de cada altura que está no sistema, e eu consigo ver quantas pessoas, quantos registros tem com aquele valor. É possível eu salvar esses filtros, então eu posso montar aqui um filtro que eu sempre quero usar, salvar esse filtro e reaproveitar ele. Porque vai ser uma forma interessante de vocês visualizarem o comportamento de saúde populacional do público de vocês. E aqui também vai ser possível exportar esses dados para Excel, vai ser possível baixar essa amostra para utilizar, é possível baixar essa amostra para utilizar no questionário, na orientação, conforme as outras funções. Aqui em cima tem alguns filtros atrelados ao contrato da pessoa, ao grupo de saúde dela, ao programa de saúde. E essas são as ferramentas onde vocês podem analisar e extrair dados dos usuários pelo sistema administrativo. Vale lembrar que tem também a API do Care, onde vocês vão ter um conjunto de serviços que outros sistemas que vocês já utilizam na Singular, vai poder consumir dados do Care e trabalhar neles em sistemas terceiros. Então, uma outra forma de vocês obterem os dados dos usuários e fazerem as análises conforme vocês desejarem. Então, esse seria o conjunto de funcionalidades de análise de dados de usuários do sistema administrativo. E a gente pode ir para o 7º tópico, que é programas de saúde. Programas de saúde é um cadastro bem básico, onde vocês podem sincronizar a lista dos programas de saúde que tem no sistema, o que vocês já oferecem aos seus beneficiários. Então, por exemplo, programas de saúde para gestantes, programas de saúde para idosos, e vai aparecer essa lista para o usuário, ele vai ter disponível
todos os programas de saúde, independente do perfil de saúde dele. Por exemplo, vocês oferecem um programa de saúde para gestantes. E vai aparecer para mim no meu aplicativo como uma forma até de propaganda. De repente, a minha esposa está gestante, eu penso assim, poxa, eu quero inscrever a minha esposa nesse programa de gestantes para ela poder receber os cuidados da Unimed. Através do aplicativo, o usuário ele vai poder mandar essa inscrição, ele vai poder mandar o contato da intenção de inscrição dele e vocês vão receber um e-mail com os dados do contato desse usuário. No sistema administrativo, vocês vão ter aqui em AppCare, programas de saúde, e vai ter a lista dos programas de saúde de vocês. Tem um sistema que, através da API, vocês podem sincronizar esses programas. Então, quando eu apertar aqui o sincronizar, ele vai trazer da integração os programas de saúde que vocês já têm no sistema de vocês. E vocês podem editar o conteúdo aqui no sistema. Então, eu posso entrar num programa de saúde. Aqui está um texto de teste, que eu fiz um texto num treinamento anterior, mas eu posso manipular esse texto aqui de como ele vai aparecer para o usuário no aplicativo. E aqui vocês vão colocar lá o texto assim, esse daqui é um programa voltado para pessoas idosas, o objetivo dele é fazer tal tipo de dinâmica com eles, visitas residenciais, tudo mais. Vocês podem colocar uma imagem, que eu coloquei meramente uma imagem de teste, e ver como esse conteúdo vai ser disponibilizado no aplicativo. Eu vou cancelar essa alteração aqui. Então, é bem simples. Vai aparecer para o usuário essa listagem de programas de saúde. Por exemplo, se eu filtrar aqui por Curitiba, vai aparecer... Para os usuários vai aparecer apenas essas 3 aqui, porque só elas estão marcadas como ativo, e vai ser mais uma forma do usuário saber o que a Unimed oferece para ele e ele poder entrar em contato com a Unimed. Porém, no sistema administrativo, ele vai ter um outro vínculo que eu vou mostrar agora no próximo tópico. E esse aqui vai ser o nosso último tópico, que é o chat. No chat, o usuário, quando ele vai poder ter um canal de comunicação direta com uma equipe de atendimento da Singular. Vale notar que essa daqui é uma função opcional. Claro que a gente entende que, de repente, vocês não vão estar com essa estrutura preparada para o Care e vocês podem habilitar ela a qualquer momento. Uma vez habilitada, vocês podem configurar os horários que vocês vão estar disponíveis para esse chat no aplicativo. Então, para o usuário, ele vai ter um menu do chat, ele vai selecionar a Singular dele, e nesse momento que ele iniciar um atendimento, que ele quiser, por exemplo, tirar uma dúvida sobre o medicamento que ele toma, sobre um exame que ele precisa fazer, uma consulta, um procedimento pré-cirurgia, por exemplo, ele vai iniciar esse atendimento e no sistema administrativo ele vai ficar atrelado a um programa de saúde que ele está inscrito. Se ele não tiver inscrito em não tem problema, ele vai ficar livre disso. E como que isso vai funcionar para a gente no sistema? Aqui vocês vão ter o menu atendimento, que vai ter o chat, que eu já vou mostrar daqui a pouco, mas tem essa daqui que é relacionar colaborador ao programa de saúde. Então aqui vai estar listado os programas de saúde que a gente cadastrou no tópico anterior, e vocês vão poder vincular quais colaboradores que estão usando o sistema administrativo respondem chat de um programa específico. Então, aqui no meu cenário de teste, eu tenho 3 programas. Um programa de gravidez, um Não Caia Nessa, que é sobre queda de idosos, e um programa para diabéticos. Quando eu edito aqui, eu tenho o vínculo de todos os colaboradores da minha Singular e quem pode responder esses questionários, ou esses chats, desculpa. Então aqui eu tenho 2 usuários, essa Amanda e esse Afonso Treinamento. Ambos eles podem responder esse questionário, esse chat. E na tela de chat eu vou ter a lista dos atendimentos que foram solicitados pelo aplicativo. Na esquerda vocês vão ter a lista desses atendimentos, alguns filtros para poder digitar, por exemplo, texto livre. Vocês de repente querem pesquisar quem procurou a palavra medicamento e filtrar.
Deixa eu ver aqui. Não encontrei nenhum aqui, mas tudo bem. A situação desse atendimento, se ele já foi iniciado ou não. E na direita aqui eu tenho um resumo do usuário do atendimento que eu estou atendendo. Então aqui eu sei as doenças dele, alguns dados básicos dele, que de repente vai ajudar o atendente a direcionar a conversa de forma mais inteligente. Ele vai saber de antemão um pouco do histórico desse usuário. E a partir daqui eu posso responder esse questionário. Aqui tem um detalhe, eu vou trocar de usuário porque eu estou com um usuário que não faz parte da Singular. Eu estava usando um usuário de administrador que ele não pode responder chats individuais. Mas eu vou usar aqui um outro usuário meu que ele está vinculado à Unimed. Então, aqui, quando eu entro no chat, vai habilitar para mim a caixa de resposta. Então, um usuário chamado Edmilson, ele mandou aqui boa noite, aqui eu estou num ambiente de homologação, então não tem problema, e eu posso mandar para ele uma resposta. Que você precisa, não sei. E ele vai receber essa mensagem no chat dele. Eu também posso mandar um anexo, então posso selecionar um PDF, uma imagem que eu quero mandar para esse usuário, e ele vai receber esse conteúdo, e ele também pode mandar imagens, tirar fotos, mandar PDFs para o atendente da Unimed. Esse chat ele pode ser encerrado pelo usuário que está atendendo, ou ele pode ser encaminhado para um outro programa de saúde. Por exemplo, o usuário ele iniciou o chat e o próprio sistema falou que ele é um chat para o programa de gravidez. Mas no momento que o atendente ele percebe que o que o usuário está solicitando faz parte de um outro tipo de atendimento, ele pode encaminhar isso para um outro grupo. No momento que ele encaminha, então, os atendentes desse outro programa de saúde vão poder dar continuidade a esse chat. E vale notar que qualquer colaborador que tenha a permissão de atender chats e atender o programa de saúde podem intervir na conversa. Ela não fica travada por quem iniciou o chat, para dar liberdade para vocês na forma de atendimento. E assim, aqui é deixa eu ampliar aqui, sair do modo apresentação. Aqui tem um exemplo da tela do chat no aplicativo, então vocês podem ver uma conversa entre o atendente e o usuário, esse usuário chamado Edmilson. Ele pede a posologia do medicamento dele, o atendente manda a posologia, manda como uma imagem, o usuário agradece, e essa é a dinâmica, é mais um canal para aproximar o usuário que está utilizando o aplicativo e ele ter essa proximidade de mais um canal de cuidado diário dele. E assim, a gente termina as funcionalidades principais do aplicativo Care. Vale notar que a gente disponibilizou ou vai disponibilizar um glossário e perguntas frequentes do sistema. Então lá vai ter esses termos comuns com a explicação deles e uma série de perguntas que a gente já recebeu em outras apresentações que a gente considera comum e que vocês também podem ter. Então vai ser uma forma de tirar algumas dúvidas comuns de vocês. E claro, a gente está aberto a novos questionamentos. Vale notar que eu não passei por todas as telas, todos os cadastros. Alguns cadastros pequenos eu omiti aqui dessa apresentação, por exemplo, o acervo de imagens, onde vocês podem pré-cadastrar imagens no sistema, o acervo de perguntas, mas isso eu posso mostrar, de repente, num treinamento mais completo, alguma coisa assim. Mas essas são as principais funcionalidades, a principal forma como vocês interagem, criando conteúdo e fazendo análise dos dados dos usuários do Care. E assim termina a apresentação do webinar. Eu agradeço a presença de todos que estiveram ouvindo desde o início e espero o contato de vocês.